Olá, eu sou Fernando Pitti e seja muito bem-vindo aqui à nossa playlist criando e utilizando o Google Formulários, seja para você, para o seu negócio ou na sua escola. Te convido aqui a assistir os vídeos individuais, cujos links estão aqui na descrição, ou o vídeo que compila todo o conteúdo em apenas um vídeo. Depende da sua necessidade, da sua escolha. Você pode optar por assistir um vídeo de cada assunto ou um vídeo com todos os assuntos compilados. E aí, enquanto eu rodo a vinhetinha para nós irmos para o nosso ambiente de tutorial, para o nosso ambiente em que eu vou apresentar as dicas de como fazer cada assunto relacionado, te convido aí a deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. Para começar, nós temos que abrir um Google Formulários. São diversas as formas e os caminhos que nós temos para chegar até um Google Formulários, um formulário em branco. Vamos lá, uma primeira delas é quando você estiver aqui no ambiente do Google, seja no Gmail ou talvez até no Google mesmo, no buscador, encontrar aqui os pontinhos, aqueles 9 pontinhos que estão aqui geralmente na direita, ao lado da nossa foto, que é o Google Apps. Dependendo da quantidade de aplicativos e formas que vocês utilizam, eles vão aparecer aqui em maior frequência já no início dos nossos aplicativos. Bom, nós vamos rolar a tela aqui e vamos observar que como eu nesta conta que eu utilizo para fazer os nossos tutoriais, eu não utilizo o Google Formulários, ou melhor, não utilizava, ele não irá aparecer aqui. Então a gente vai fazer como? Mais do Google, ele vai abrir uma segunda tela e vamos rolar a tela para baixo até encontrar para todos. E está aqui, Google Formulários. Bom, clicando sobre ele, nós vamos abrir a tela do Google Formulários. Uma outra forma de nós buscarmos o Google Formulários está aqui. É nós entrarmos pelo Google também, digitarmos Google Formulários e já vai aparecer aqui, ó, criar Google Forms. Ponto. Vamos clicar sobre ele. Já vai também abrir aqui a opção para a gente criar formulários. Uma terceira forma é nós digitarmos forms.new, que também vamos chegar a um formulário em branco. Ou ainda, vamos uma quarta forma, que é no Drive do Google. Vamos abrir o Drive. E aqui, novo, formulários do Google, formulários em branco ou em um modelo. Vamos pegar aqui um modelo, por exemplo. Então está aqui, diversos modelos para começarmos o nosso trabalho. Então, para abrir um formulário em branco, são pelo menos esses 4 caminhos que nós temos à disposição. Então, agora que a gente já chegou à tela do Google Formulários, nós temos 2 opções. Uma delas é escolher entre alguns modelos já pré-estabelecidos. Então, existe uma galeria de modelos aqui, em que nós podemos escolher uma atividade, um formulário de acordo com a nossa necessidade. Vamos pegar aqui só como, por exemplo, encontrar um horário. Então, observem que já é um formulário pré-formatado, já tem algumas questões, já tem aqui uma enquete do jeito segundo a necessidade desse formulário, que é, por exemplo, encontrar horário disponível manhã, tarde, manhã, meio-dia, tarde ou noite, de segunda a sexta-feira. Então está aqui. Isso aqui seria uma opção, mas não é o que nós vamos fazer, né? Nós vamos partir então de um formulário novo, que é um formulário em branco. Formulário aberto, vamos fazer o quê? Neste vídeo nós vamos customizar este formulário. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui, ó, neste quadradinho aqui em cima, que é personalizar o tema. Escolher uma imagem, é o que nós vamos fazer. Eu posso escolher uma imagem de acordo já com as imagens pré-estabelecidas pelo próprio Google, né, que a gente pode escolher ilustrações, comida e bebida, festa, somente crianças, casamentos, cena noturna e assim por diante. Nós podemos também aqui fazer upload de uma imagem. Vamos fazer o upload de uma imagem que nós já temos baixado aqui a partir de um banco de imagens gratuitos. Vem aqui, fazer upload, procurar. Ele vai abrir e nós vamos navegar aqui dentro do nosso Windows Explorer até chegar na pasta pré-estabelecida.
e vamos escolher uma das imagens. Eu fiz aqui uma seleção já prévia de 4 imagens, vamos escolher essa aqui de livraria, biblioteca. Vamos abrir, está fazendo o upload. Dependendo da velocidade da sua internet, pode ser mais ou menos rápido. Aqui, ó, enquanto está carregando a imagem, já vou demonstrando que a gente pode escolher qual parte da imagem que a gente vai utilizar. Vou deixar aqui mais ou menos no meio, qualquer coisa a gente pode voltar depois. E vamos dar um concluir. Enquanto a gente conclui, ele vai carregar e vai já adicionar aqui em cima do nosso formulário. Estão observando? Pronto. Adicionou. Então, se a gente quiser fazer a mudança da imagem, basta a gente vir aqui e fazer o mesmo procedimento novamente. Mas vamos deixar essa imagem do jeito que nós colocamos. Podemos também personalizar as cores do tema. Está aqui. Rosa, laranja, cinza, ou ainda podemos escolher uma paleta, dentro da paleta de cores, escolher um verde, por exemplo, um verde mais escuro, perfeito, adicionar, está aqui o verde, vou escolher ele. A cor do plano de fundos, da mesma forma, a gente pode ir alterando, vou deixar aqui um pouquinho no tom de verde também, e também escolher o estilo da fonte do nosso formulário. Vamos escolher aqui um básico, que é para ser mais fácil a leitura dele. Pronto. Então, nós já fizemos mais uma etapa, que é a personalização do nosso Google Formulários, inserindo uma imagem do nosso banco de imagens. Poderia também ser uma imagem já indicada pelo próprio Google. E também já fizemos a personalização da paleta de cores. Com o nosso tema personalizado, agora a gente vai começar a inserir as informações e também a salvar o nosso formulário. Então, o primeiro passo que eu sugiro aqui é um nome, né? Um nome para o formulário. Então, se ele for um formulário que vocês gostariam que ele ficasse em evidência, a gente vai marcar a estrelinha aqui. Então a gente consegue localizar ele com mais facilidade depois dentro do nosso Drive. E se quiserem mover a pasta do formulário dentro do Drive, também aqui nesta opção a gente consegue encontrar as nossas pastas no Drive ou até mesmo criar uma nova pasta. Vamos fazer isso aqui. Então, pasta formulários. Ok. Mover para lá. Então a gente já criou um nome e movemos para uma nova pasta chamada pasta formulários. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos dar um nome para o formulário. Então aqui neste campo é onde vocês irão inserir o nome do formulário, né? Então o propósito, o nome do formulário, pesquisa. Afinal, aqui é o que vai identificar qual é este formulário e qual o objetivo dele. E no campo aqui da descrição vão ser descritos os objetivos. Então aqui, objetivos do formulário. Se é uma pesquisa, para que é, etc. Então aqui é onde você vai descrever o que identifica o seu formulário, para que ele serve, qual é o propósito dele, como ele vai ser utilizado. E também, se estiver utilizando, por exemplo, para preparar uma aula assíncrona, aqui você já pode inserir um pequeno texto explicativo com os objetivos de aprendizagem, os objetivos da aula. Afinal, o texto aqui é livre, você vai inserir o que for necessário de acordo com a sua necessidade. Então aqui são as primeiras informações que são necessárias para o formulário. Feito isso, a gente vai começar a inserir perguntas no nosso formulário. Aqui ele já sugere uma, ele já traz uma pergunta inicial. Nós vamos usá-la para começar. Então tá aqui, pergunta sem títulos. Vamos colocar um título nela, né? Então vamos chamar aqui pergunta 01. Pronto, então agora ela já tem um título. Eu posso inserir uma imagem nesta pergunta se eu quiser também. Da mesma forma, eu posso fazer o upload de uma imagem. Posso buscar na minha câmera. Posso buscar por URL. Posso pesquisar uma imagem que eu já tenho o link dela na internet. Posso buscar por uma foto minha. E também posso buscar no Google Imagem. Vamos buscar aqui livros. Já deu aqui? Perfeito. Vamos inserir.
já apareceu uma imagem na minha pergunta. Então observe que essa imagem está vinculada à pergunta. Então a pergunta 1, e aqui nós temos as opções, né? Quais são as opções que nós temos para este formulário? Uma resposta curta. Resposta curta é o quê? É aonde o nosso aluno ou o nosso respondente irá responder numa resposta curta, então em poucos caracteres. Um parágrafo, então aqui ele já tem mais espaço de resposta, ele pode responder com mais quantidade de informações, então uma resposta mais longa, um parágrafo como um todo. Pode também múltipla escolha, então múltipla escolha é aquela que tem a resposta 1 ou outra, então a gente pode colocar opção 1, opção 2, opção 3, eu posso customizar aqui ainda, posso dizer aqui resposta 1, resposta 2, resposta 3 e assim por diante, né? Então, ou outros ainda, então é o campo outros aqui. Então observe que aqui ele vai responder uma ou outra informação, ele não pode escolher mais que uma. Quer ver como é que vai ficar? Se a gente vir aqui no visualizar, a gente consegue ver o nosso formulário em construção, aqui onde a gente já personalizou o tema dele, já inserimos o nome, pergunta 1, inserimos uma imagem na pergunta 1 e as respostas. Observem que a gente pode responder uma ou outra. Se a gente escolher uma ou escolher outra, ele muda a opção. Eu não consigo setar mais do que uma ao mesmo tempo. A outra opção que nós temos aqui são caixas de seleção. As caixas de seleção, observem que já mudou aqui no nosso formulário, mantém as mesmos títulos que nós colocamos anteriormente, mas se a gente for lá no visualizar, vamos dar um refresh aqui, vamos recarregar a página, observem que agora a gente consegue setar todas, se a gente quiser, duas. Então essa é a diferença entre múltipla escolha ou caixas de seleção. Então são as formas mais comuns de serem utilizadas. Tudo vai depender do propósito. Se você quiser uma resposta ou uma ou outra, você vai escolher caixa de seleção. Se a resposta àquela pergunta puder admitir mais de uma resposta, vai utilizar caixas de seleção. Então tudo depende do propósito daquela pergunta, daquela enquete em específico. E para a gente concluir esse tópico, observem que também a gente pode inserir imagens relacionadas à própria resposta. Da mesma forma, vamos lá buscar no Google para ser mais rápido, só para exemplificar. Escolhi o primeiro. Já vai carregar aqui também. Então, nós fizemos a inserção de uma imagem na nossa enquete, na nossa pergunta. Nós inserimos várias opções de respostas, optamos por uma caixa de múltipla escolha e também inserimos uma imagem na nossa resposta. Querem ver como é que vai ficar? Então vamos lá novamente, recarregar a página. Está aqui, a resposta 1 com uma imagem, a imagem na própria pergunta. Poderíamos também ter feito o seguinte, se a gente quisesse fazer um alinhamento, né? Vamos alinhar aqui de forma central, vamos tornar ela obrigatória. Então, uma vez que seja obrigatória, vai ser necessário a resposta para poder enviar o formulário. Se a gente deixar não obrigatória, ele pode optar em não responder essa pergunta. E é isso. Então, nós estamos com a nossa primeira pergunta já inserida no nosso formulário. Aqui nós ensinamos a fazer a inserção de uma imagem dentro da pergunta, mas você também pode inserir imagens e vídeos sem relação direta com uma pergunta em específico. Como é que é feito isso? Aqui no menu da direita, nós temos então inserir perguntas, importar, adicionar títulos e descrições e também inserir imagens. Então vamos clicar aqui em imagens, pode fazer upload a partir de uma imagem que você já tenha no teu computador, a partir da câmera do próprio computador, você pode utilizar ela para inserir, a partir de URLs, ou seja, de links que você já tenha, Google Fotos, se estiver associado à sua conta aqui que você estiver criando o Google Formulários, ou pesquisar no próprio Google. Vamos fazer aqui o upload de uma imagem que eu já tenho no meu computador, que eu baixei de um banco de imagens gratuitas. Então está aqui, vamos escolher esse daqui, ele vai subir, pronto,
Está aqui. Então nós já temos agora uma imagem descrita da mesma forma que os anteriores. Você vai aqui descrever o que significa essa imagem e assim por diante. E agora a gente pode também fazer a inserção de vídeos a partir do YouTube. Como é que é feito isso? Então vem aqui, adicionar vídeos. Vamos pesquisar um vídeo, vamos procurar aqui por um vídeo de aulas. Vamos procurar um vídeo aqui que eu fiz recentemente. Vamos ver se encontrar, tá aqui, ó, preparar aulas assíncronas com o Google Formulários. Vou clicar sobre ele, eu vou inserir. Mas eu também poderia vir aqui e adicionar o próprio link, se eu já tiver o link do vídeo. Opa, saiu, vamos pesquisar novamente aqui. Vou selecionar ele, selecionei e vou inserir. Está aqui o vídeo também no formulário. Está aqui, tanto imagens quanto vídeos inseridos no formulário. Quer ver como é que vai ficar? Então vamos lá para os nossos formulários e vamos recarregar a página lá com as novas perguntas, ou melhor, com as novas seções de imagem e vídeo que acabaram de ser inseridas. Está aqui a imagem e o vídeo. Então vocês observem que aqui ele não tem relação direta, não está atrelado a nenhuma pergunta, mas estão atrelados ao nosso formulário. Como é que pode ser interessante fazer isso? Por exemplo, na preparação de uma aula assíncrona, que é esse vídeo aqui que eu fiz recentemente ensinando a utilizar o Google Formulários para a preparação de aulas assíncronas, você pode preparar todo um conteúdo. No meio desse conteúdo, entre as perguntas, entre as enquetes, entre a discussão que você pode estar mantendo com o seu aluno, pode ser interessante colocar uma imagem, pode ser interessante colocar um vídeo que esteja lá no YouTube, ou mesmo se você estiver fazendo uma enquete, por exemplo, de um novo produto, você pode colocar aqui um vídeo demonstrativo, como vai funcionar, para que é aquele propósito, qual o objetivo daquele produto, por exemplo, como ele vai funcionar, e perguntar depois, solicitar que as pessoas que estiverem respondendo seu questionário respondam com base naquele vídeo ou naquela imagem. Então, desta forma a gente insere imagens e vídeos no nosso Google Formulários. Então já adicionamos uma enquete, uma primeira pergunta no nosso Google Formulários. Essa pergunta foi de respostas de múltipla escolha. Agora a gente vai escolher outras opções aqui de pergunta. Então, como a gente insere novas perguntas no nosso Google Formulários? Vamos vir aqui no sinalzinho de mais, adicionar perguntas. Apareceu aqui. Vamos colocar agora a pergunta 2. Como a gente já demonstrou anteriormente, nós vamos inserir aqui utilizando então um parágrafo. Então aqui tornou obrigatório a resposta na forma de parágrafo. Também vamos tornar esta pergunta obrigatória. Vamos inserir mais uma agora. E essa aqui a gente vai fazer aqui uma caixa, uma lista suspensa. Então o que é a lista suspensa? Aquela lista em que a pessoa vê a primeira opção e depois vê as demais. Então aqui a gente vai chamar de lista suspensa e vai ter a opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, opção 5, sucessivamente. Lembrando que isso tudo aqui é customizado, né? Então a gente pode mudar o nome aqui de acordo com o que a gente necessitar. Quer ver como é que vai ficar com a lista suspensa? Então a gente vem aqui, vamos dar recarregar a página. Está aqui então a resposta que a gente fez. Está aqui a pergunta 2 que a gente fez solicitando uma resposta na forma de parágrafo. E está aqui a de lista suspensa. Então está aqui, ó. Lista opção 1, opção 2, opção 3 e assim sucessivamente. E eu cliquei, mas não respondi. Ó. Esta é uma pergunta obrigatória, então a gente é obrigado a vir aqui e responder, porque aqui no nosso Google Formulários nós tornamos esta pergunta aqui obrigatória. Então agora também a gente já fez lista suspensa. Agora que a gente já fez perguntas, já inseriu perguntas no nosso formulário na forma de múltipla escolha, de parágrafo e de lista suspensa, vamos inserir mais uma pergunta agora na forma linear. Então vamos aqui no mais, adicionar pergunta, apareceu aqui em cima, não quero aqui, eu quero embaixo, então também esse é outro detalhe, que eu posso mover as nossas perguntas aqui de posição. Olha só, eu vou mover ela para o final e vou vir aqui e vou escolher
escala linear. O que é escala linear? Escala linear é aquela escala que você diz assim, olha, qual a sua resposta de 1 a 5, de 1 a 7, de 1 a 10? Então, eu posso vir aqui, ó, escolher a opção de 0 ou 1, que é onde inicia, até sim, 2 a 10, né? Geralmente você vai encontrar aí perguntas de 1 a 5 ou de 1 a 10. Vou manter 1 a 5 aqui. Então aqui, qual a qualidade de que você vai escolher, afinal, alguma pergunta. E o marcador 1 aqui é baixa e o marcador aqui que respondeu 5 é alta. Então, quero ver como é que ela vai ficar, como ela vai aparecer lá no nosso Google Formulários. Vamos recarregar a página. Está aqui, ó. Então a qualidade de, no final você vai escolher alguma pergunta que vai estar analisando e está aqui, múltipla escolha. Ó. Você vai escolher 1, 2, 3, 4 ou 5. 1 corresponde baixa, 5 corresponde alta. Lembrando que você poderia ir até uma escala de 10, de 1 a 10, vamos colocar aqui de 0 a 10, que é a escala máxima. Vamos lá para o nosso Google Formulários novamente, vamos recarregar a página, vocês vão ver que mudou. 0 para baixa, 10 para alta. Então, desta maneira, a gente inseriu uma escala linear no nosso formulário. Agora, vamos inserir mais uma pergunta, e essa pergunta ela vai ser de grade de múltipla escolha. Então, nós vamos ter as linhas e as colunas. Então, aquelas perguntas, principalmente utilizadas em enquetes, né? Quantas TVs você tem em casa? 1, 2, 3 ou mais. Quantas máquinas de lavar você tem em casa? 1, 2, 3 ou mais. Então, essa é uma forma de fazer esse tipo de perguntas, tipo de enquete, utilizando aí o Google Formulários, utilizando então a opção grade de múltipla escolha. Então aqui a pergunta, você vai adicionar e vai vir aqui a linha 1. Vamos colocar aqui televisão. Vamos colocar aqui rádio. Linha 3, celular. E linha 4, carros. Só para citar alguns exemplos. Então aqui, na coluna 1, na coluna 2 vai ser 2, aqui 3 ou mais. Então está aqui a forma com que ele vai fazer, você vai criar esse formulário, essa pergunta, e vamos ver a forma com que ela vai aparecer lá no nosso Google Formulários. Então vamos recarregar, observe aqui, ó. Então pergunta, televisão 1, rádio 2, celular 1, carro 1. Observe que a gente não consegue setar dois campos ao mesmo tempo, apenas um campo por vez. Se você estiver fazendo uma enquete, uma pergunta que admita mais de duas respostas, aí não é a grade de seleção. Então, grade de múltipla escolha, você vai criar um outro, vamos usar o mesmo aqui para demonstrar, que aí então é a grade de caixa de seleção. Então, vem aqui, observe que mudou de bolinha para quadradinho, então de circunferência para quadrado. Vamos lá recarregar a página. Pronto, vamos recarregar. Observe que agora ele admite duas ou mais respostas. Então a diferença entre caixa de seleção ou grades de múltipla escolha é essa. Grades de múltipla escolha você tem uma única opção. Grades de seleção você pode escolher uma, duas, três ou mais. Quantas opções você colocar nas suas colunas, né? Então aqui está as colunas, a linha e as colunas. Quantas você colocar aqui, tantas ele vai admitir a resposta. Se optar por grades de seleção, ele só vai deixar escolher uma por vez, para aquela linha, não mais do que uma. Agora que inserimos perguntas, então, na forma de grade de múltipla escolha, grades de seleção, escala linear e também lista suspensa, caixas de seleção, múltipla escolha e também na forma de parágrafo ou resposta curta, vamos inserir uma forma de a gente coletar informações ou de receber informações a partir do nosso formulário. Ou seja, a pessoa que estiver usando formulários, ela vai fazer o upload de um arquivo e nós vamos receber esse arquivo através do Google Formulários. Como é que é feito isso? Então, novamente, vamos vir aqui, adicionar uma nova pergunta e vamos setar aqui a opção de upload de arquivo. Então, está aqui. Vai ter que ser necessário permitir que os
participantes façam upload de arquivos no seu Drive, sim. O upload do arquivo será feito diretamente no Google Drive do proprietário do formulário, ou seja, se você está criando formulários, é você que vai receber no seu Drive, no mesmo Drive, na mesma conta em que está sendo criado o Google Formulários. Os participantes precisam fazer login no Google quando perguntas como upload de arquivos são adicionadas ao formulário, ou seja, as pessoas que tiverem acompanhando, respondendo seu formulário, vão ter que estar logadas com uma conta Google para poder fazer o upload de algum arquivo no seu formulário. Ok, essa é a regra para poder funcionar. Então você vai dizer que sim, continuar. Então aqui já vem as opções que nós temos agora. Então, vou colocar aqui upload de arquivo. Da mesma forma que os anteriores, você poderia adicionar uma imagem ou não, pode torná-la obrigatória ou não. E está aqui um segredinho muito importante para poder funcionar legal. Você pode permitir que apenas alguns tipos específicos de arquivos sejam mandados ou deixar aberto para todos os tipos. Se você setar aqui, ó, se você confirmar essa opção, você vai poder escolher entre documentos, planilhas, PDF, vídeos, apresentações, desenhos, imagens ou áudios. E também você pode selecionar aqui se ele pode mandar 1, 5 ou 10 arquivos no mesmo formulário. Também o tamanho máximo, que pode ser de 1 MB, 10, 100, 1 GB e 10 GB. Qual é o tamanho máximo que você vai escolher? Qual o tipo de arquivo? Quantos arquivos você vai escolher? Bom, isso é muito relativo, isso vai depender da sua necessidade. Se você estiver fazendo, por exemplo, um formulário com conteúdos para aulas assíncronas e o aluno vai ter que responder, vai ter que enviar algum material para você, provavelmente vai ser na forma de documento, PDF, planilha, vídeo, talvez até um áudio. Um desenho também, uma imagem, pode ser que ele bata uma foto de um exercício e te responda. Se estiver utilizando, por exemplo, para coletar informações numa pesquisa mais ampla, talvez seja necessário outros tipos, uma apresentação, uma imagem, um vídeo. Então isso é muito específico, não dá para a gente afirmar qual tipo de documento vai ser necessário. O que eu sugiro é que você sim faça a confirmação aqui de permitir apenas alguns tipos específicos para não deixar muito aberto, muito amplo, né? Até mesmo porque se a pessoa te mandar um vídeo, isso vai acabar consumindo a sua cota aí de espaço no Google Drive. Então tente limitar um pouquinho. Aqui só para exemplo, a gente vai dizer que pode ser documentos, apresentações, planilhas e PDFs e até mesmo imagens. Vamos deixar aqui setado com 10 megas, que já é um bom tamanho para esses tipos de documentos, para esses tipos de arquivos. E vamos dizer que a pessoa possa mandar apenas um arquivo por vez por formulário. Vamos ver como é que ficou. Vamos novamente no nosso formulário que a gente está visualizando e vamos recarregar a página. Está aqui, ó, adicionar arquivos. Quando a gente clica em adicionar arquivos, vai aparecer as opções da gente clicar e selecionar o arquivo a partir do nosso computador, a partir do nosso Drive e também a partir de alguns documentos previamente selecionados. Então, quem estiver mandando vai ter a escolha de subir um documento novo para o Google ou já escolher um documento do seu Drive ou mesmo um documento que já tenha pré-selecionado. E vai dar o enviar e você vai receber esse documento junto com a resposta do Google Formulários. Então é assim que a gente faz a inserção aqui de um campo de perguntas para receber arquivos junto com a resposta do Google Formulários. Agora que já aprendemos a inserir perguntas, inserir imagens, vídeos do YouTube, também caixas de múltipla escolha e também fazer upload de arquivos utilizando o Google Formulários, vamos ensinar agora a como fazer a criação de mais de uma seção no Formulários. O que é isso? A criação de sessões é da seguinte maneira: você está fazendo a resposta do teu formulário e com base na resposta vai para a seção A, para a seção B, para a seção C ou continua na que você está. Por exemplo, se você tem mais de 30 anos, você tem uma sequência de respostas a serem pesquisadas. Se você tem mais de 50, outra sequência. Ou se tiver menos de 30 anos, é outra sequência. Então, isso você pode fazer com que as respostas sejam diferentes para cada pessoa, dependendo de algum critério. Então, como é que a gente faz isso? Antes de criar a sessão, nós temos que criar uma pergunta-chave que nos levará às sessões. Então, vamos vir aqui no último que a gente inseriu, que foi o upload, e vamos vir aqui criar mais uma pergunta. Adicionou mais uma pergunta aqui embaixo. Vamos deixar aqui mesmo múltipla escolha, poderia também ser caixa suspensa.
tanto um quanto o outro funciona igual. E aqui a gente vai colocar então a pergunta-chave nova sessão. Como é que funciona isso aqui? Então eu vou colocar a pergunta 1, que vai para a seção 1, e aqui vai para a seção, ou melhor, aqui vai para a seção 2, né, porque a seção 1 é a que a gente está hoje, a seção 3. Perfeito. Então aqui a gente já criou as perguntas para que elas nos encaminhem para cada sessão. Aqui ainda não vai funcionar porque eu não tenho as sessões criadas, mas vai ser aqui, ó, vir aqui, ir para a sessão com base na resposta. Então, o próximo passo é aqui no menu da direita, adicionar sessão e adicionar sessão. Agora sim, nós estamos com uma sessão 2 e estamos com uma sessão 3. Vamos voltar lá na pergunta que nós estávamos anterior, que é a pergunta-chave para a nova sessão, clicando sobre ela, vindo aqui nos 3 pontinhos, ir para a sessão com base na resposta. E agora sim, ele vai abrir a opção aqui, continuar na sessão 1, ou ele pode ser que as perguntas continuem aqui nesta mesma sessão, dependendo da resposta, e para 2, que é o caso que a gente vai selecionar, e o próximo aqui, e para o 3, que é o que nós vamos selecionar aqui. Então, se optar pela sessão 2, vai para cá, para a sessão 3, vai para cá. E como que ele vai optar por uma ou por outra? Dependendo da resposta, você vai fazer uma pergunta-chave aqui e vai escolher a resposta. Se a resposta for A, vai para 1, se for B, vai para 2, se for C, vai para 3, e assim sucessivamente. Depende muito, novamente, eu tenho falado isso aqui várias vezes nesse vídeo, que é a resposta, ou seja, o propósito do seu formulário. Quais são as respostas que você deseja obter com o seu formulário. Então aqui só para a gente fazer uma demonstração, observem que abriu novamente a seção aqui sem título, né? Então vamos só para demonstrar. Aqui vai ser a seção 2 e aqui vai ser a seção 3. Da mesma forma como já fizemos anteriormente, vamos colocar o descritivo, né? E o descritivo. Vamos ver como é que ficou. Vamos voltar lá para o nosso formulário, vamos recarregar a página a partir de onde nós paramos. E observem que aqui, a seção 2 e a seção 3, ela não aparece para nós ainda. Ele aparece a próxima. E como que a gente vai fazer isso? Ó, selecionei, vamos tentar ir para frente. Ele não vai porque eu não respondi ainda. Nós vamos responder aqui a seção 2, próxima. Não, não vai. Não vai por quê? Vamos voltar lá para o nosso formulário, vamos entender por que ele não está indo. Isso é importante que você tenha ciência que quando nós marcamos aqui como obrigatório, obrigatoriamente, quem tiver aqui vai ter que responder. Então, vamos responder 1, vamos escolher a opção aqui, vamos ir respondendo o nosso formulário, né? Senão ele não vai passar para frente. Ok? Agora sim, seção 2, próximo. Opa, ainda esqueci uma resposta. Resposta 2. Beleza. Agora vamos ver se vai passar. Foi, tá aqui, ó. Então vocês observem que ele chegou para cá na seção 2. E aqui continuaria as nossas perguntas. Poderia agora dar um enviar, poderia dar um finalizar, ou, dependendo da situação, ir para 3. Então acabamos de inserir novas sessões e também uma pergunta condicional, que ela vai mandar para a sessão 2 ou para a sessão 3. Mas antes de continuarmos, vamos voltar um pouquinho, que até agora a gente só foi inserindo perguntas, né? E nós temos mais uma opção, que é colocar a descrição nas perguntas. Como é que funciona isso? Então vou voltar aqui para a minha pergunta 1, aqui embaixo, onde a gente seta ela como obrigatória ou não, tem os 3 pontinhos. Clicando sobre os 3 pontinhos, observem que ela também tem aqui a opção para a sessão, como a gente já falou como funciona e como que faz. A gente pode clicar aqui em descrição. Descrição, ele vai abrir um outro campo aqui em cima, onde nós podemos descrever algo sobre a pergunta. Quando que pode ser necessário isso? Dependendo aí da necessidade, dependendo aí do tipo de propósito, novamente, do seu formulário, você pode querer colocar uma explicação extra sobre o que é aquela pergunta, sobre o que é aquela enquete. Assim, para perguntas de múltipla escolha, imagens, vocês observam que aqui ela não vai dar essa opção.
sim, vai dar aqui a opção de texto exibido ao passar o cursor sobre a imagem. Então aqui a gente não é uma descrição, mas também não deixa de ser uma descrição, né? Então é texto a ser exibido sobre a imagem. Então querem ver como é que isso fica lá no nosso formulário? Vamos voltar para o formulário, vamos dar um refresh na página, vamos recarregar a página. Observe que agora está aqui, ó. Agora apareceu a nossa descrição na pergunta 1. Na nossa imagem não tem descrição ainda, porque ela não vai aparecer, mas ao passar o mouse sobre a imagem, ela vai trazer o texto que a gente inseriu anteriormente. Então, desta forma, a gente consegue também inserir descrições nas imagens e nas perguntas nos questionários que nós estamos inserindo no nosso Google Formulários. Então, já inserimos perguntas, imagens, vídeos, sessões, e antes de continuarmos nosso curso aqui do Google Formulários, eu vou te ensinar agora a inserir textos, títulos no meio do nosso formulário, das nossas perguntas, assim como se fosse uma entrada aqui. Vamos supor que você esteja fazendo uma enquete ou mesmo preparando uma aula assíncrona e quer mudar de título, quer mudar de assunto sem sair do formulário. Como é que você faz isso? Você vem aqui, vai selecionar a partir da qual a questão que você vai querer. Vamos pegar aqui a partir da pergunta 2. E aqui no menu da direita, adicionar título e descrição. Então observe que depois da pergunta 2 vai aparecer aqui um novo título e nova descrição. Então está aqui, novo título e nova descrição. Também não está atrelado a nenhuma pergunta, não precisa de nenhuma resposta, simplesmente é uma informação aí complementar no meio do nosso formulário. E para a gente continuar, vocês podem observar também que existe mais uma opção aqui que a gente não explorou ainda, que é o duplicar. O que é o duplicar? Eu posso, clicando sobre ele, duplicar uma nova sessão, um novo título aqui, nova descrição. Eu posso duplicar também uma pergunta que eu já fiz. Posso vir aqui, ó, também. Aqui é diferente, aqui está aqui embaixo. Venho e duplico. E faço uma nova opção, por exemplo. Então também a opção duplicar no nosso formulário está aqui para a gente poder utilizar aí e duplicar conteúdos que a gente já inseriu no nosso Google Formulários. Pode ser interessante, em alguns casos, você embaralhar as perguntas, ou melhor, embaralhar a ordem das respostas e também das perguntas. E como é que você faz isso? Então vamos voltar aqui para o nosso formulário. Vamos pegar a primeira pergunta aqui. Clicando sobre ela, vai abrir os 3 pontinhos. Tá aqui, ó, ordenar as opções aleatoriamente. Então, as opções não vão mais aparecer 1, 2 e 3. Quer ver como é que ficou? Vamos lá novamente para o nosso formulário, já no modo visualização. Vamos rodar ele. Tá aqui, ó. Já não ficou na mesma sequência. Então ficou resposta 2, resposta 1, resposta 3. Não ficou mais na ordem 1, 2, 3. Isso então a gente está fazendo com que o ordenamento das opções seja diferente. Mas nós também podemos ordenar diferentemente ou de forma aleatória as perguntas. E como que é feito isso? Então a gente vem aqui na engrenagem, configurações, apresentação, embaralhar a ordem das perguntas. Vamos salvar. Vamos ver aqui. Nós temos a pergunta 1, nós temos a imagem e temos o vídeo, a pergunta 2, os títulos e a lista suspensa, né? Vamos rodar o nosso formulário. Observem que o vídeo vem primeiro, a pergunta 1 vem depois a imagem, depois a pergunta 2. Então houve já um embaralhamento aqui da forma com que ele foi apresentado. Então a gente pode embaralhar ou mudar a ordem das opções, que é aqui, ordenar as opções aleatoriamente, vamos desligar ela, e também podemos embaralhar, vindo aqui em configuração, apresentação, embaralhar a ordem das perguntas também. Então são as duas formas que a gente pode utilizar para que cada pessoa que estiver vendo ou respondendo o nosso formulário veja as perguntas
e as opções de resposta de forma embaralhada, ou seja, de forma aleatória. São duas perguntas, duas formas que podem ser interessantes. Por exemplo, quando você estiver aplicando um teste, utilizando uns Chromebooks ou outras ferramentas para os seus alunos, e eles estão na mesma sala, ou seja, você pode estar aplicando um teste utilizando o celular, por exemplo. Então, agora que já criamos o nosso formulário, já também aprendemos a como embaralhar tanto as opções de resposta quanto as perguntas, vamos criar um teste utilizando o nosso formulário. Vamos usar o mesmo formulário aqui, as mesmas opções de perguntas que a gente fez anteriormente. Talvez elas não sejam as mais adequadas, é verdade, para o teste, mas vamos apenas para demonstrar como a gente cria um teste utilizando o Google Formulários. Então a gente volta lá nas configurações, que é essa opção aqui em engrenagem, ao lado aí do botão enviar, e vai aparecer aqui testes. Então, criar um teste, ótimo. E aqui começa as opções, liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente. Bom, você que vai escolher, né? Se você vai querer liberar que a pessoa já veja a nota dela logo depois que ela enviou ou não, ou depois que for feitas as devidas correções. Se tiver questionários, tiver perguntas na forma de parágrafos, talvez seja interessante deixar para apenas depois. E até mesmo, se for uma prova, por exemplo, uma avaliação que você estiver fazendo em sala de aula, talvez seja interessante até para que o aluno que já terminou não passe as respostas para o outro. Bom, mas isso depende muito do propósito do formulário, do propósito da avaliação. Então, como tenho falado desde o início, tudo depende do qual é o propósito da aplicação desse formulário. A mesma coisa acontece aqui, ó. As pessoas podem, ao responderem, podem ver perguntas que estão erradas, corretas e os valores. Vai depender se você marcar que sim ou marcar que não. Se marcar que não, ela simplesmente vai responder e vai enviar o formulário. Mas ela não vai ver qual é a resposta certa ou errada, qual é o valor correto. Bom, vamos fazer o seguinte. Então a gente criou o teste, ele não vai ver a nota após o envio, vai precisar passar por uma revisão anteriormente e ele não vai ver quais são as respostas, mas criamos o teste. Observe que ao fazermos isso, vamos voltar lá para o nosso formulário? Pergunta 1. Está aqui, apareceu uma opção a mais agora, ó, respostas corretas, 0 ponto. O que é isso? Nós vamos selecionar, se ele acertar esta resposta, vamos falar que este questionário aqui, esta pergunta vale 5 pontos, 4 pontos, 6 pontos, vamos setar aqui para 3 pontos. E também a gente vai adicionar o feedback à resposta, nós podemos dizer para as respostas incorretas, por exemplo, tente mais uma vez, ou não, que nós vamos discriminar aqui, vamos descrever qual é a resposta correta ou incorreta e qual o motivo por que ela está incorreta e da mesma forma a resposta correta. Ok, você acertou. Podemos inserir links e podemos inserir vídeos também. Então, assim como a gente fez anteriormente para a resposta. Beleza, salvamos. E também temos que descrever qual que é a resposta correta agora, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Resposta correta qual é? A 2, a 3, a 1. Observe que isso nós não tínhamos como opção antes, quando a gente estava utilizando o formulário normalmente. Por quê? Lá a gente só colocava as respostas, as opções de resposta. Não tinha como dizer qual que era correto, não, porque era só uma coleta de informações. Agora é um teste. Então vamos supor que esta aqui, a resposta 1, é a correta. A mesma coisa que nos vídeos não vai ter essa opção, né? É simplesmente um vídeo, é uma imagem que você está descrevendo, você está apresentando alguma coisa. Nesta pergunta descritiva aqui também vai ter o feedback, mas observem que não tem feedback para respostas certas ou erradas, porque é um parágrafo. Então aqui nós vamos descrever o que a gente quiser também, mas não tem resposta certa ou errada, ou vai ter dependendo da correção, mas não tem setar opção A, opção B, opção C. Então por isso que ele não vai dar opções para feedback corretos e incorretos. Você vai ter que corrigir essa pergunta anteriormente, antes de mandar a resposta para o seu aluno ou para a pessoa que estiver respondendo o seu formulário. E da mesma forma, vamos dizer que aqui vale 2 pontos, ok? Concluído. E assim sucessivamente, aqui também vai valer 2 pontos,
vai ter o feedback para a resposta certa ou errada, e como aqui é uma caixa de seleção, eu vou poder escolher, ó, a opção 3 e a opção 4 são as verdadeiras, a opção 4, a opção 2 é 4, só a opção 2. Então aqui também nós temos opções para selecionar qual é a resposta correta ou quais são as respostas corretas, dependendo aí do propósito do seu formulário, dependendo da forma com que ele for construído, ok? Então tá aqui também. Vou fechar aqui. E essa vai. Vamos dar. Adicionar a resposta, vai ser a opção 4. Concluído. Ok, então olhem só, quando a gente setou a opção, ó, ele vai ter o tiquezinho aqui em verde, dizendo que essa é a resposta correta. Nesse caso aqui não deu certo? Ah, deu sim. Tá aqui, ó. O tiquezinho tá no 2, que é a resposta correta. Lembrando que a gente pode colocá-la como obrigatória ou não. A gente pode fazer com que elas sejam apresentadas de formas aleatória. Então tá aqui. Então a gente pode fazer isso para as nossas questões. Pode pedir um upload do arquivo também. Nesse caso aqui também pode valer ponto. Vamos dizer que aqui vai ser o máximo, vai valer 5 pontos. E assim sucessivamente. Então nós também podemos determinar pontuação para cada resposta correta, podemos setar quais são ou qual é a resposta correta em cada pergunta que nós fazemos e pronto, o nosso formulário está pronto para o envio. Observe que a gente ainda tem a seção 2 e a seção 3 para finalizar. Criamos o formulário, customizamos o tema do formulário, inserimos imagens, vídeos, perguntas, caixas suspensas, também transformamos o nosso formulário em um teste, atribuímos respostas corretas para cada pergunta e atribuímos pontuação para cada pergunta também. Bom, agora nós vamos finalizar o nosso formulário. Lembrando que se você estiver fazendo uma pesquisa utilizando o Google Formulários para fazer uma pesquisa, você não precisa atribuir ele como sendo um teste. Você não precisa atribuir respostas corretas e também não precisa atribuir pontos para cada pergunta. O vídeo anterior, você pode pular, a etapa anterior, você pode pular e vir direto para essa, na qual nós vamos fechar o nosso formulário e vamos encaminhar, vamos enviar o nosso formulário para os respondentes, ou também vou mostrar para vocês como é possível criar um QR Code para enviar esse nosso formulário aí, ou deixar disponível para que as pessoas respondam utilizando o celular, por exemplo, a partir de um QR Code. Bom, mas antes de fazer isso, a gente precisa fechar a seção 2 e a seção 3, né? Que a gente criou anteriormente, com base na última pergunta da seção 1, se respondesse a primeira opção aqui, iria para a seção 2, se respondesse a terceira opção, a segunda opção iria para a seção 3. Então vamos vir aqui na seção 2, vamos inserir uma pergunta só qualquer, né? Então vamos colocar aqui, ó, pergunta 1 da S2, a seção 2. Isso vai ser de múltipla escolha, só para facilitar o nosso... Vamos colocar aqui. Ela ainda continua aparecendo aqui as respostas, porque nesse caso a gente está colocando como sendo um teste, ainda a gente está usando ele como um teste. Que não precisa, eu falei, isso é opcional e isso depende de cada situação. Bom, ao responder aqui, vocês observam que apareceu aqui embaixo uma opção, né? Após a sessão 2, continuar na próxima sessão, voltar para a sessão 1, ir para a sessão 2 ou enviar o formulário. É o que vai acontecer, enviar o formulário. A mesma coisa nós vamos fazer para a sessão 3. Vamos colocar aqui só uma pergunta. Pergunta 1 da sessão 3, também com múltipla escolha, duas opções. Fechou. E pronto. Vocês vão observar como aqui foi o enviar formulário. Aqui automaticamente também vai ser o enviar formulário. Então pronto, o nosso formulário está pronto, concluído. Agora a gente pode enviá-lo. Então agora nosso formulário está pronto para ser enviado. Lembrando que como nós temos aqui a criação e um item que pede para fazer o upload de arquivos, então vamos voltar lá para o nosso formulário, vocês vão ver que está aqui, ó, o nome e fotos da sua conta serão registradas quando você fizer o upload de um arquivo. Então isso vai acontecer visto que a gente tem aqui a opção de fazer o upload do arquivo. Se você quiser fazer o upload, vai precisar registrar seu nome. Bom, para enviar o arquivo, o formulário, então agora concluídas as configurações finais dele,
a gente vai vir aqui, antes de enviar, vamos voltar lá na engrenagem, tem mais algumas opções que você pode selecionar. Por exemplo, coletar o endereço de e-mail ou não. Se você coletar, obrigatoriamente o formulário só será enviado se a pessoa digitar um e-mail válido. Se você quer a coleta de respostas anônimas, é preciso deixar desmarcada essa opção aqui, coletar endereços de e-mail. Porém, como a gente colocou a opção de enviar um arquivo, um upload de arquivo, ela vai precisar registrar, ela vai precisar estar logada em uma conta Google, isso vai saber. Então está aqui, coletar ou não e-mails, limitar a uma única resposta. Se você adicionar essa opção aqui, a pessoa vai enviar o e-mail, ponto, enviou, melhor, vai enviar o formulário, ponto, enviou, não tem o que fazer, não tem como editar a resposta, que é o caso aqui, né? Então, se você optar aqui em limitar a resposta com a coleta de e-mails, então cada pessoa vai poder responder apenas uma vez. Então, quero fazer uma votação, por exemplo, para CIPA. Pode ser utilizado o Google Formulários, ou uma votação para representante de classe dentro da sala de aula. Coletar o e-mail de quem fez ou não e limitar a resposta. Então, você também pode fazer isso. Claro que daí você vai saber a resposta de cada um. Pode deixar também a opção editar após o envio e ver gráficos, no caso aqui de sumários, se a pessoa pode ou não ver os gráficos com as respostas prontas. Então aqui também o máximo de arquivo que pode ser enviado. Observe que você pode colocar aqui a opção de até 1 terabyte, dependendo do que você está fazendo. 1 gigabyte, vou deixar aqui, está muito bom. A apresentação, como a gente falou, você pode embaralhar a ordem das perguntas, mostrar link para outra resposta e mostrar a barra do progresso quando você tem mais de uma sessão. Então, se você tiver sessão 1, 2, 3, 4, você vai dizer que você está na sessão 1, você está na sessão 2, sessão 3. Também pode ser importante aí setar essa opção quando você tiver várias sessões para o envio. E testes, como a gente já tinha mostrado, que é a forma de criar o teste. Bom, feito isso, como é que a gente envia o formulário? Aqui na opção enviar, vai ter a opção por e-mail. Eu posso pegar e digitar os e-mails que eu quero, né? Então, email@email.com.br, adicionar um assunto a esse e-mail e incluir o formulário no próprio e-mail, né? Então, esse é um convite para você preencher um formulário. Incluir o formulário, pode adicionar, pode também criar um link. Vem aqui, você vai pegar esse link inteiro, vai copiar, vai colocar no WhatsApp, vai colocar no Telegram, vai colocar no teu e-mail e vai colocar no teu Avo, no teu ambiente virtual de aprendizagem, ou vai compartilhar ele, quem sabe, vou fazer aqui por QR Code, é uma opção. Então venho aqui, vou colocar aqui, vou copiar. Eu já abri anteriormente no Google umas opções aqui de geradores de QR Code. Escolhi um deles, vou vir aqui, vou colar, pronto. Gerei um QR Code para esse formulário. Então também eu posso pegar essa imagem e compartilhar ela. As pessoas com o seu celular vão ler o QR Code e vão poder acessar o formulário. Agora que já aprendemos a enviar o nosso formulário por e-mail, por meio de um link que pode inclusive ser transformado num QR Code e compartilhado, vou te ensinar a fazer a incorporação no formulário dentro de uma página HTML, por exemplo, no seu blog. Lembrando que para isso a opção de upload de arquivo ela não deve estar ativada. Então, para fazer isso, vamos aqui apagar aquela pergunta que nós tínhamos aqui, que era enviar, né? Então vamos tirar aqui o nosso upload de arquivos e vamos também, vamos só para efeitos aqui, desligar o teste, ok? Salvar. Então agora a gente vai novamente em enviar, vamos lá na opção incorporar, vocês verem que agora já apareceu aqui o código que antes não aparecia. Vamos copiar o código. Eu já estou aqui com uma seção de um Google Site aberto, então só para demonstrar, vou vir aqui em incorporar. Cada site, cada blog, cada ferramenta, por exemplo, WordPress, Wix, seja lá qual você estiver utilizando, vai ter o seu próprio método de incorporação, né? Eu vou aqui incorporar código. Vou vir aqui, incorporar o código do formulário. Ok, próximo. Apareceu, inserir. Perfeito. Tá aqui. Agora só vou configurar ele para ficar mais fácil. A visualização dele, né? Então aqui, dependendo do formulário, você vai fazer o ajuste. Ok, a gente pode também ajustar para aparecer tudo, vai aparecer uma barra de navegação.
Vou vir aqui, então, visualizar, publicar, vamos publicar, ok, tá aqui, ó, vamos voltar lá para, tá aqui, ó. Então, publicado no momento, vamos publicar, beleza, publicado, vamos visualizar como é que ficou, visualizar site publicado. Então está aqui conhecendo o Google Formulários e o nosso formulário está aqui publicado agora dentro do nosso site, dentro do nosso blog. Então poderia ser uma pergunta, um questionamento, um questionário, afinal, inclusive uma coleta de informações, uma pesquisa que você pode estar fazendo diretamente no seu blog. Está aqui inserido dentro do seu blog utilizando um código HTML. Então lá no Formulários, quando a gente vem na opção enviar, está aqui enviar por e-mail, coletar o link do formulário ou incorporar na forma de HTML. Então, essa é a forma que a gente tem para fazer a distribuição do nosso formulário. São as opções que nós temos aqui para distribuir o formulário. Então, já criamos o formulário, já anexamos fotos, vídeos, já enviamos o formulário por e-mail, por link ou mesmo gerando um QR Code e até mesmo aprendemos a incorporar o nosso formulário na forma de HTML dentro de um blog, de um site. Agora, vamos ver como a gente faz para coletar as respostas desse formulário. Então, tá aqui, a gente sempre esteve na seção perguntas aqui em cima, né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos lá mudar para a abinha respostas. Na abinha respostas, primeira coisa, o formulário ele pode também estar ativo, mas ele pode não estar aceitando respostas. Você pode colocar aí como uma opção, dizer, olha, eu vou aceitar respostas até tal dia, chega tal dia, você vai lá e desliga as respostas. Chegando naquele momento, não aceita mais respostas. Bom, aceitando respostas, você pode fazer o seguinte, você pode inclusive criar uma nova planilha ou selecionar uma planilha já existente. Vamos criar uma nova planilha aqui. Vamos vir aqui e vamos chamar ela de respostas ao nosso formulário. Vocês observam que eu não estou sendo muito criativo aqui nos nomes, né? Mas é mais demonstrativo mesmo. Você que vai fazer tem que tomar o cuidado de como criar os nomes para depois poder selecionar e poder encontrar eles facilmente. Vou colocar aqui mais de forma descritiva mesmo, mais de forma ilustrativa, né? Então, resposta ao nosso formulário. Vai criar uma planilha com esse nome. Pronto. Então, agora nós temos uma planilha criada, ó, resposta ao nosso formulário. Então, está aqui, as respostas vão aparecer aqui. Quer ver como é que vamos fazer? Eu fui lá para o formulário, vamos voltar para as perguntas. Eu dei uma esvaziada nele para ficar mais fácil, até para ficar mais fácil para a gente mandar. Vou vir aqui no visualizar. Tá aqui os campos obrigatórios, não é obrigatório coletar nome, né? O e-mail, melhor dizendo, a gente já tinha setado anteriormente que não. Eu vou colocar aqui a resposta 1, que tem nossa imagem, nosso vídeo. A resposta 2 eu vou colocar aqui como resposta 2. Na lista suspensa eu vou escolher a opção 2. Aqui eu vou escolher a opção 4. Aqui eu vou escolher 7. Aqui eu vou escolher 1. Aqui eu vou pedir para ir para a seção 2, vou dar a próxima e vou escolher a opção 1 e, como a gente já tinha setado anteriormente, já apareceu aqui a opção enviar. Enviei. Ok, formulário enviado. Observe, lá na configuração a gente falou que ele não ia permitir enviar mais de um formulário, não ia permitir nós editarmos as respostas. Só para a gente voltar lá, aqui, no modo edição, olha só, a gente não coletou o e-mail, mas também não permitimos a edição após o envio. Então, vocês estão observando, enviou, ó, não tem a opção editar após o envio. Se tivesse setado aquela opção, teria aqui a possibilidade de editar a resposta após o envio. Voltando lá para o modo edição, olha só, vamos sair daqui, aqui, respostas. Agora a gente tem uma resposta. Já tem uma resposta no nosso formulário. Inclusive isso vai gerando os gráficos. Se você estiver utilizando isso para uma pesquisa de mercado ou mesmo para fazer um teste, para fazer uma aula mesmo. Por isso que o Google Formulários ele é extremamente versátil. Se você estiver utilizando para aplicar uma prova, um teste, uma avaliação com seus alunos, você pode inclusive saber percentualmente, na forma gráfica, quais são as respostas as perguntas
e cujas respostas mais erradas, inclusive buscar o porquê que os alunos estão respondendo mais A do que B, se o B é o correto, ou se estiver fazendo uma pesquisa de mercado, por exemplo, tendências e tudo mais, você consegue coletar aqui e já na forma de gráficos. E tudo isso, como a gente já tinha habilitado aqui a opção, lembram? Nós tínhamos habilitado aqui a opção de respostas na planilha. Então vamos voltar para a nossa planilha, está aqui. Vamos dar um prontinho, vamos também recarregar a página, está aqui. Essa pergunta, esse formulário foi respondido no dia 1º de março, a data, a resposta 1, resposta 2, as opções que a gente foi escolhendo todas estão aqui inseridas dentro do nosso gráfico. Vejam só que legal, né? Então, tudo isso aqui de forma muito boa, tá prontinho. Então aqui os formulários estão aqui. A gente pode ver também pergunta por pergunta e pode inclusive ver na forma individual. Então, formulário criado, enviado e respostas já determinadas em qual planilha vão ser inseridas. Bom, então já estamos com as nossas respostas. E já que nós falamos em teste, utilizar o formulário para fazer um teste, uma prova, por exemplo, eu tive que fazer um pequeno ajuste no nosso formulário. Eu tive que voltar lá nas configurações e pedir para que seja coletado os dados de e-mail, porque também não adianta eu ter o teste, ter as respostas, mas eu não saber de quem é, né? Então eu preciso fazer a coleta de e-mails. Já fiz isso e já respondi, já enviei o e-mail, né? Então está aqui, como eu mostrei, as respostas vão vir para cá. Então está aqui as respostas. Posso vir agora fazer o seguinte, né? Então vamos vir nas respostas individuais. Tá aqui individuais, então do meu e-mail, como tenho utilizado para fazer utilização. Primeiro aqui eu posso então adicionar um feedback à resposta, né? Como já demonstrei, eu posso anexar um link, posso anexar um vídeo, se for o caso também. E vou atribuir uma nota a essa avaliação aqui. Olha só, isso aqui, qual vai ser a pontuação? 3. Vamos salvar. Então vamos vir para as demais também. Imagem e vídeo não tem. Aqui eu vou também atribuir uma nota, 3. Nesse caso aqui, a opção 2, também posso colocar um feedback. Vídeo, link, vou atribuir também uma nota, da mesma forma aqui. Final, aqui a gente vai atribuindo feedback, notas, de acordo com cada questão que a gente criou. Vou fazer aqui só para demonstrar, né? E você também, no caso, aí, se estiver usando o Google Formulários para aplicar um teste, uma prova, precisa criar isso muito bem. Depois eu vou fazer um outro vídeo só simulando a criação de uma prova mesmo no Google Formulários. Tá aqui, fechado. Perfeito. Então está todos respondidos, todos com pontuações atribuídas. Vamos salvar. A gente vai voltar lá no início no nosso formulário e vamos liberar a pontuação. Para quem? Para o participante cujo e-mail nós fizemos a coleta. E enviar e-mails e colocar uma mensagem opcional e enviar o e-mail e liberar as respostas. Pronto. Então, o nosso participante estará recebendo aí um feedback com o seu desempenho na prova, no teste ou na avaliação que você fez utilizando o Google Formulários. Com o nosso formulário preenchido, com as respostas já encaminhadas aqui, disponíveis tanto na forma de arquivo quanto na forma individual, inclusive na forma gráfica, se a gente for procurar aqui quando olhar o resumo, olha só, o resumo a gente consegue ter aqui de forma gráfica as respostas. Aqui eu fiz só com 2 respostas, então ela não dá de perceber claramente, mas se a gente tivesse aí 10, 20, 50, 1000, 5000 respostas, a gente consegue perceber isso aqui na forma gráfica muito legal, como vão também as tendências das respostas de acordo aí com cada objetivo de formulário. Bom, nós temos então as perguntas e queria mostrar também como a gente faz para baixar essas respostas. Que a gente pode fazer o download então das respostas em CSV. Podemos até selecionar o novo destino da resposta. A gente já tinha criado anteriormente uma
planilha para que fosse o destino das nossas respostas. Podemos imprimir essas respostas e excluir elas todas para começar do zero. E também podemos inclusive desvincular aqui do próprio formulário. Então, uma vez que a gente tenha acesso às respostas, a gente pode ver então o resumo, nós podemos ver pergunta por pergunta. Vamos ver aqui, ó, pergunta 1, quais foram as opções. Nós podemos ver as respostas aqui, inclusive com as pontuações, como a gente tinha criado um teste, e de forma individual cada resposta, já que era um teste. Também podemos fechar aqui para não aceitar mais respostas. E aqui um outro detalhe que eu não tinha mostrado ainda, que é a gente fazer uma mensagem de confirmação. Então, quando alguém enviou o formulário, clicou em enviar, a gente pode inclusive fazer um agradecimento. Obrigado pelo envio do formulário. Então, isso aqui também vai aparecer quando a pessoa clicar no enviar, ou melhor, a confirmação de envio, né? Então, essas são as configurações básicas aí para a gente utilizar o Google Formulários da melhor forma, seja para fazer pesquisas de mercado, para fazer pesquisas de tendência, ou até mesmo preparar aulas online, assíncronas, utilizando o Google Formulários, ou provas, testes, exames e tudo mais, né? Então, Google Formulários, um excelente aliado, seja na sua empresa, na indústria, para conversar com seus colaboradores, seja na sua escola, para conversar com os professores, alunos, pais ou comunidade em geral. Então, Google Formulários realmente uma excelente opção aí para a gente utilizar no nosso dia a dia. Por fim, para nós encerrarmos esse primeiro ciclo aqui de vídeos desta playlist, que é conhecendo e utilizando o Google Formulários, eu vou te ensinar a utilizar e reaproveitar o formulário que você já criou anteriormente. Então vamos aqui criar um novo formulário em branco e, em vez de a gente começar a criar as perguntas novamente, observe que tem uma opção que a gente não utilizou nos vídeos anteriores, que é importar perguntas. Eu não vou formatar, não vou configurar aqui os temas do formulário, que não é esse interesse, tem lá nos outros vídeos. Então está aqui, importar perguntas. Vamos escolher um que a gente já tinha, que era o anterior, vamos selecionar. Está aqui as perguntas todas que nós criamos anteriormente. Olhem só, vamos criar a pergunta, vamos importar a pergunta 1, a imagem e a pergunta 2. E vamos então importar. Observem que pronto, inclusive a imagem que a gente já tinha utilizado anteriormente veio para cá. Então é uma forma muito mais simples de nós reaproveitarmos formulários. Por exemplo, se você estiver fazendo uma pesquisa, uma avaliação, uma prova, bom, seja lá qual for, eu tenho dito isso ao longo de todo o nosso conteúdo, né? Então você também pode fazer um reaproveitamento das perguntas de formulários anteriores. Então, o que achou desse vídeo falando sobre o Google Formulários? Gostou das dicas? Já conhecia todas as funções aí do Google Formulários? Sabia que podia incorporar imagens, vídeos, fazer perguntas com opções de respostas embaralhadas ou mesmo embaralhar as próprias perguntas e depois fazer a coleta destas informações na forma gráfica, de forma resumida ou de forma individual? Estou esperando aqui os seus comentários para a gente poder interagir um pouco mais. Também estou esperando você lá no meu blog em fernandopitt.com.br/cursos, onde tem outros tutoriais, outros cursos como esse. Estou te esperando lá também para que você possa aproveitar muito mais sobre o que nós produzimos, sobre o conteúdo que nós produzimos. Agradeço se você deixar o like nesse vídeo e nos outros vídeos também, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e o mais importante, compartilhar esse assunto, compartilhar este conteúdo e compartilhar o nosso canal com seus amigos, conhecidos, professores, alunos, colegas de trabalho, afinal, com todas as pessoas com quem você se relaciona. Tenho certeza que elas se interessam e elas vão gostar do que nós publicamos aqui, seja dicas de tecnologia, de aplicativos, tutoriais e até mesmo conteúdos como esse na forma de cursos, de pequenos vídeos ou ou um vídeo mais longo que compila todo o conteúdo, dependendo de qual deles você assistiu, e tenho certeza que todos vão gostar e todos vão aproveitar muito. Mais uma vez, meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo.